Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês do que é a tal da catarse, que acontece quando a gente faz algum trabalho energético, e às vezes pode acontecer até sem nenhum trabalho energético. Às vezes a gente faz uma sessão de terapia, como no meu caso eu faço a mesa radiônica. A gente, depois do processo de terapia, parece que a gente piora para depois começar a melhora. Inclusive, na psicoterapia, a gente entra numa sessão e sai dela pior do que a gente chegou. Porque a gente é o quê? Confrontado com as nossas dores, com as nossas dificuldades, com os nossos bloqueios, com as nossas feridas, com os nossos gatilhos. E, de certa forma, a terapia energética, ela faz a mesma coisa. Ela faz com que a gente se confronte com aquilo que dói no coração, com aquilo que dói na alma. É como, numa analogia, imagina que você vai construir uma casa. E o primeiro carregamento de tijolos que você tem é um carregamento que era do mais barato, porque era o dinheiro que você tinha para pagar naquela hora. E esse carregamento, ele tem tijolos bons misturados com tijolos ruins, rachados, meio apodrecidos, enfim. Só que você tem urgência de construir essa casa, então você usa aqueles mesmos, mas depois eu vou resolver isso aqui. Então você usa aqueles tijolos bons misturados com aqueles tijolos ruins e começa ali a fazer a parte da base da sua casa. No próximo carregamento de tijolos que você compra para subir mais um pouco essa parede, você já compra tijolos um pouco melhores. Você já tem tijolos, mais tijolos bons do que tijolos ruins, mas ainda assim você está lá assentando alguns tijolos ruins. E assim você segue, cada vez melhorando os tijolos que você coloca nessa sua construção. Qual a analogia que eu quero fazer aqui? Analogia com a vida. Quando a gente começa a crescer e a gente começa a construir a nossa vida, construir os nossos valores, construir as nossas relações, dado que a vida não é pronta, a gente que faz ela. E o que são esses tijolos? São os pensamentos, são as crenças, são as emoções. E você constrói a sua vida com base nesses pensamentos, nessas crenças, nessas emoções. As emoções, os pensamentos, as crenças, tudo que é proveitoso, produtivo, engrandecedor para a sua vida, a gente pode dizer aí que na analogia seriam os bons tijolos que você colocou ali. E o que seriam os tijolos ruins? O contrário, seriam as crenças negativas, as limitações autoimpostas, os sentimentos nocivos, tudo isso. E tá errado ter isso? Não tá errado, porque a gente só aprende vivendo. Então, assim, você usou do que você tinha naquele momento, né? Você usou os tijolos que não eram tão bons, ou seja, você se usou de crenças, sentimentos, pensamentos que não eram tão legais em um certo momento da sua vida, porque era aquilo que você tinha para responder ao mundo, né? Para responder às situações. Só que hoje, quando você olha a sua parede erguida lá, e você vê que lá em cima você tem mais tijolos bons, você começa a olhar para baixo e vê que aqueles tijolinhos ruins que você tinha colocado lá embaixo, eles estão causando problema na estrutura. E você percebe que é a hora de fazer uma reforminha. Analogia com a vida. Quando a gente percebe que determinadas coisas que a gente carregou durante toda uma vida já não nos servem mais. E aí é esse o momento de fazer essa limpeza. E, enfim, existem várias e várias formas de se fazer essa reforma. A mesa radiônica é mais uma delas. E o que a mesa radiônica faz? Ela arranca o tijolinho. Ela simplesmente arranca o tijolinho. E começa a dar ali o início da reforma. Só que quem vai fazer a reforma não é a mesa, é você, criatura. Então, quando a mesa arranca o tijolo, ela deixa um buraco, ela faz bagunça, faz sujeira. Por mais que ali no momento que a gente faz a mesa, a gente faça a limpeza, a gente faça a harmonização, ainda sobram coisas para serem colocadas no lugar. Então, essa parte cabe a você, a quem faz a terapia, no caso, né? A mim, quando eu faço a mesa pra mim. Quantas catarses, né, eu já tive nesse processo. Agora, ficou aquele buraquinho. Com o que você vai preencher aquele buraquinho? Né? Qual o pensamento, qual o sentimento, qual a crença você vai consolidar pra tampar aquele buraco da sua parede, da sua vida, pra que a sua estrutura fique firme novamente? Então, a catarse é isso. É esse vazio que fica, é essa angústia de não saber com que tampar o buraco, é a necessidade de dar uma catada na bagunça que fica. Então, esse é o processo de catarse. E é muito natural que ele ocorra, e não só é natural, como é importante. Por que a mesa não faz todo o trabalho? Porque a espiritualidade não permite. Porque assim, se você tem um problema na sua vida, você tem que resolver o problema da sua vida. Não existe alguém que resolva por você. As pessoas resolvem as coisas pra gente quando a gente é criança. Depois que a gente cresce, a gente tem que resolver sozinho. Então, assim, qualquer tipo de terapia, ela vai te ajudar a enxergar os pontos, ela vai te ajudar a trazer mais clareza no momento para que você observe, ela vai te ajudar fazendo um trabalho sutil de transmutação de algumas energias, de quebra de alguns bloqueios, mas quem vai ter que fazer o trabalho pesado é a pessoa que se predispõe a fazer a terapia. E eu falo muito isso nos meus atendimentos da mesa, porque a mesa, eu brinco que ela é um... Brinco não, né? Na verdade é uma verdade, mas eu falo em tom de brincadeira, que ela é um trabalho coletivo. Entre 3 instâncias. Eu que vou operar a mesa, vou fazer os pedidos, dar os comandos, fazer os encaminhamentos. A pessoa que vai receber o tratamento, porque ela vai ter que estar aberta e ter que dar conta do que vem depois. E a espiritualidade, que é quem sustenta de verdade o trabalho por detrás. São aí os anjos da guarda, os guias, os mentores, seja qual for a crença, né, que você tenha.
Então, de forma geral, é isso, né? O trabalho ele precisa ser coletivo. Eu faço a minha parte, a espiritualidade faz a parte dela, e a pessoa que recebe o tratamento faz a sua parte. Óbvio que nesse processo eu auxilio, eu tô junto, eu me coloco sempre à disposição para ajudar nos melhores encaminhamentos, para que essa energia se assente da melhor forma e o mais rápido possível, mas depende muito do trabalho interno que a pessoa esteja disposta a fazer no processo terapêutico. É isso, eu espero que tenha ficado claro. Um super beijo.